Vou te mostrar agora um exemplo de regras 3 inversa. Grandezas proporcionais. Quando que você pode usar regras 3 e quando que você não pode, tá? Vamos lá. Não precisa dar print. Gente, eu tô adorando esse live, porque eu vou falando, eu vou apagando. Eu não tenho que esperar print de nada. Depois, dúvidas. Manda dúvida pra onde? Hashtag 12 horas nerd. Qualquer dúvida sobre esses assuntos, vai mandando. Alex, não entendi isso direito, volta aquela parte, não entendi sobre regras 3, simples, composta, vai falando. Por enquanto eu vou falando e você vai absorvendo. Ó, já falamos de grandezas diretamente proporcionais, vamos falar de grandezas inversamente proporcionais, que é a mesma coisa que a regra de 3 inversa, tá? Regra de 3 inversa, as duas estão relacionadas assim, né? O produto entre elas é uma constante, ou y vezes x é igual a k. Isso é muito importante saber quando você pode usar, né? Vamos voltar naquela mesma fórmula, espaço é igual a velocidade vezes tempo. Velocidade e tempo, os dois estão no mesmo lado. Se você não mudar isso, se isso for constante, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Olha o porquê. Você vai a 100 por hora, você gasta 2 horas. Se você for 200 por hora, olha o que vai acontecer. Olha a ideia de inversamente proporcional. Quando você dobra uma, o que acontece com a outra? Fica divididos por 2, elas são inversamente proporcionais. Se eu divido uma por 3, o que acontece com a outra? Triplica. Então é isso que eu estou querendo dizer, ó. Se eu dobro a velocidade, o que tem que acontecer com o tempo? Ao contrário. Se eu dobrei, como elas são inversamente proporcionais, ele fica divididos por 2. Então x tem que dar 1. Ou, ao invés de você montar a sua regra de 3 assim, ó, 2 sobre x é igual a 100 sobre 200, quando você verifica que ela é inversa, você vai inverter. Qual lado que você vai inverter? Nesse caso aqui não faz muita diferença não, tá? Mas acostume-se a nunca mexer na sua incógnita. Inverta sempre o outro lado, né? Então vai ficar 200 sobre 100. Só porque ela é diretamente, só porque ela é inversamente. Acabou, né? Corta zeros. Cruza. 2x é igual a 2, x é igual a 1. Então cuidado com a regra de 3 inversa. Um outro exemplo de duas grandezas inversamente proporcionais. PV igual a nRT. De novo isso, de novo. Pressão e volume são inversamente proporcionais. Se eu triplico uma, a outra fica dividida por 3. Isso tem que estar bem no meu HD. Uma vez, falando do Enem, falando de um mini projeto Enem, existe uma fórmula de física em que ele colocava aqui, ó, um fio que tem um comprimento L, que tem uma área de secção A, e aqui dentro tem uma resistência do fio. Existe uma fórmula que relaciona a resistência do fio, o comprimento do fio e a área. A fórmula, só por curiosidade, se chama rola. Alex, o que é isso? É isso mesmo, rola. A fórmula é assim. A resistência do fio é a resistividade, que é constante, vezes o comprimento do fio sobre a área. Então, o único cara que não muda aqui é isso que depende do material. Mas a resistência muda, o comprimento muda, a área muda. E aí ele me perguntou, do exercício, quem são as grandezas diretamente proporcionais e quem são as grandezas inversamente proporcionais, já que esse resistividade não muda. Vamos lá, o R e o L, um está de um lado e o outro está do outro. Diretamente proporcionais. O R e o A, por incrível que pareça, os dois estão do mesmo lado, né? Porque é só você multiplicar a cruzada lá. Vai ficar R vezes A igual a ρ vezes L. Então, o R e o A estão do mesmo lado, são inversamente proporcionais. E o A e o L, um está de um lado, outro está do outro. A e o L são diretamente proporcionais. Então, saiba olhar para uma forma e identificar. Ah, se eu quero fazer regra de 3 com os dois, pode, regra de 3 direta. Se eu posso fazer com eles, pode, mas tem que ser inverso.
Tudo bem? Foi?